Gente querida, estamos meditando sobre o Apocalipse 19. O vídeo de estudo trouxe muitas informações e hoje eu quero falar um pouco mais sobre a atitude de João quando se prostrou em adoração a um anjo. Se você assistiu ao vídeo de estudo, você sabe que o anjo o repreendeu, pois disse que era apenas um servo também. No entanto, muitos em nossos dias ainda mantêm essa atitude diante dos anjos. Esse é um fato que chegou a ser de fundamental importância na adoração da igreja primitiva. A reação instintiva de João foi cair de joelhos e adorar o anjo. Mas o texto nos ensina que nenhum anjo deve ser adorado, porque os anjos não são mais que conservos dos homens. A adoração deve tributar-se a Deus e somente a Ele. Quando João diz isso, ele está proibindo o culto aos anjos. Esta era uma proibição muito necessária na igreja primitiva, porque já havia naquela época a tendência a oferecer culto aos anjos. Em certos círculos do judaísmo, os anjos tinham um lugar muito importante. Isso pode ser notado na literatura judaica. Eu vou citar alguns textos de livros que não fazem parte do cânon das Sagradas Escrituras, ou seja, livros não reconhecidos pela igreja cristã como dignos de fazerem parte da Bíblia. Em Tobias 13, versículo 12 a 15, Rafael diz a Tobias que ele era o anjo que fazia chegar a Deus suas orações. No Testamento de Dan, capítulo 6, versículo 2, o anjo que intercede pelos homens aparece mencionado por nome e disse dele também que era o intermediário entre Deus e os homens. No Testamento de Levi, capítulo 5, versículo 5, Miguel é o anjo que intercede por Israel. No quarto século de nossa era, o rabino Jehuda ensinava que não se devia orar em aramaico porque os anjos não entendiam esse idioma. Pasmem vocês. A presença desta tendência entre os judeus vê-se confirmada pelas reiteradas ocasiões em que outros rabinos afirmavam que as orações deviam dirigir-se diretamente a Deus e não aos anjos Miguel ou Gabriel. Quando os judeus se convertiam ao cristianismo, às vezes traziam consigo sua especial reverência pelos anjos. Por essa razão, muitos cristãos começaram a pensar que se necessitava de algum intermediário especial para relacionar-se com Deus, para que pudesse haver uma relação direta entre ambos, pois Deus estava muito longe do homem por ser muito santo. Daí, os anjos passaram a ocupar um lugar de proeminência no culto. Outro ponto importante é que quando um grego se convertia ao cristianismo e ingressava na igreja, ele provinha de um mundo no qual a adoração aos anjos era um perigo evidente. Em primeiro lugar, os gregos criam em muitos deuses: Zeus, Hera, Apolo, Afrodite e todos os outros. E quando eles se convertiam, eles preferiam pensar que esses deuses eram, na verdade, anjos, pois consideravam que era muito mais fácil você conservar os antigos deuses sob a forma de anjos do que eliminá-los totalmente. Os gregos também criam que os deuses não se interessavam diretamente neste mundo e nos homens. O contato dos deuses com este mundo era mediante os daimones, que eram os agentes dos deuses para o controle das forças naturais e dos homens. A palavra daimon se originou com os gregos na antiguidade. No entanto, ao longo da história, surgiram diversas descrições para esses seres. O nome em latim é daimon, que vem a dar o vocábulo em português de demônio. Segundo os gregos, os daimones são deuses de determinadas entidades da natureza humana, como a loucura, a ira, a tristeza, etc. E veja só que um mesmo daimon pode apresentar-se bom ou mal, conforme as circunstâncias do relacionamento que estabelece com aquele ou aquilo que está sujeito à sua influência. Ser feliz para os gregos é viver sob a influência de um bom daimon.
Então, note que quando um grego se convertia ao cristianismo, ele trazia toda uma bagagem que acabava influenciando o cristianismo primitivo. Desta forma, não era fácil também que os daimones se convertessem em anjos e lhe fosse prestado culto. Pare e pense. Portanto, a visão do mundo dos gregos, assim como também, por outro lado, a dos judeus, predispunha os cristãos a tributar culto aos anjos. Agora, fica mais claro compreender a razão da afirmação feita por João neste texto. Ele afirma que os anjos não são mais que servos de Deus, que não devem ser adorados, que somente Deus deve receber nosso culto. Portanto, devemos rejeitar totalmente todo intermediário entre Deus e os homens que não seja Jesus Cristo. E guarde o que eu vou dizer agora. É possível que todas essas ideias erradas estivessem inspiradas numa grande reverência para com Deus e com um profundo sentimento de sua santidade. Mas esta reverência e respeito para com Deus não era correta. E não era direcionada por Deus, não era inspirada. Se você crê em anjos, faz muito bem. Mas se você crê que os anjos são uma espécie de ponte entre você e Deus, você está cometendo um grande pecado contra aquele que disse: eu sou o caminho. Jesus é verdadeiramente o único caminho para Deus. Eu quero te fazer um convite muito especial. Nós estamos analisando os Salmos versículo por versículo em nossa rede de oração e intercessão. Venha participar conosco. Você aprenderá a Bíblia e com profundidade, tá? E vai aprofundar o seu relacionamento com Deus. E ainda poderá deixar o seu pedido de oração e terá a oportunidade de fazer a obra de Deus orando pelos outros também. Não perca essa oportunidade de aprender a Bíblia de verdade, tá? Hoje às 20 horas estaremos juntos. Espero você. Diga o que você achou desse vídeo e eu peço agora que você deixe o seu like também para que o YouTube continue indicando os vídeos aqui do canal para você, tá bem? E não deixe de compartilhar esse vídeo, tem gente precisando ouvir o que você acabou de ouvir. Amém? Até mais tarde, com a graça de Deus.